Oi, eu sou o João Pedro e eu e o Paulo Guilherme resolvemos o exercício 10.1, que consiste na demonstração do princípio da superposição. O princípio da superposição afirma que a tensão ou corrente em um elemento de um circuito linear que possui duas ou mais fontes independentes é dada pela soma das tensões ou correntes no elemento a partir da atuação de cada uma das fontes isoladamente. Temos o circuito com duas fontes trabalhando em conjunto, uma fonte de tensão e uma fonte de corrente independentes. A fonte de tensão é uma senoide dada por 10 seno de 6t mais 45 graus, e a fonte de corrente é outra senoide dada por 2 seno de 6t mais 60 graus. Primeiro vamos calcular a contribuição isolada da fonte de tensão para se calcular a tensão no capacitor. A impedância no indutor é dada por JωL, que é igual a J6 ohms. Já a tensão no capacitor é dada por menos J2 ohms. Ao desligar a fonte de corrente e substituindo-a por um circuito aberto, obtemos o circuito a seguir, onde V1 representa a tensão no capacitor, a indutância foi substituída pela impedância de J6 ohms e a capacitância foi substituída pela impedância de menos J2 ohms. E a fonte de corrente agora é representada pelo fasor de 10 em 45 graus em volts. A tensão V1 no capacitor foi calculada utilizando o divisor de tensão e foi obtido o valor de 4 no ângulo de menos 98,13 volts, o que no domínio do tempo é igual a 4 seno de 6t menos 98,13 graus em volts. Agora, analisando a contribuição isolada da fonte de corrente, observe que não precisamos calcular de novo as impedâncias, pois a frequência angular, o ômega, é o mesmo, de 6 radianos por segundo. Então, vamos ter as mesmas impedâncias, ou seja, a impedância no indutor é de J6 ohms e a impedância no capacitor é de menos J2 ohms. Aqui agora, nós desligamos a fonte de corrente, as fontes de tensão, substituindo por um curto-circuito. E representamos agora a fonte de corrente pelo fasor, como 2 no ângulo de 60 graus em amperes. A tensão no capacitor é dada por V2 e representamos também a corrente que passa no capacitor por I2. A corrente I2 foi calculada usando o divisor de corrente e chegamos no valor de 2,683 no ângulo de 70,305 graus em amperes. Agora, para se obter V2, basta calcular o produto entre menos J2, que é a impedância no capacitor, multiplicado por I2. E assim chegamos no valor de 5,367 no ângulo de menos 19,695 graus em volts, o que no domínio do tempo é igual a 5,637 seno de 6t menos 19,695 volts. Agora, aplicando o princípio da superposição, nós realizamos a soma algébrica das contribuições de cada fonte isoladamente para a tensão no capacitor. Então, temos que a tensão V de T no capacitor é igual à tensão V de 1T, que é a tensão no capacitor devido à atuação isolada da fonte de tensão, mais V2 de T, que é a tensão no capacitor devido à atuação isolada da fonte de corrente, que é igual a 4 seno de 6t menos 98,13 graus, mais 5,637 seno de 6t menos 19,695 graus. Agora nós vamos demonstrar o princípio da superposição em uma simulação. Observe que aqui estão representados o circuito original, onde ambas as fontes de tensão e corrente estão atuando, o circuito com a atuação isolada da fonte de tensão, onde a fonte de corrente foi desativada, e o circuito com a atuação isolada da fonte de corrente, onde a fonte de tensão foi desligada. Nos três circuitos, nós colocamos um osciloscópio para verificar como se comporta a tensão no capacitor. Observe que, em qualquer instante de tempo que se parar para verificar, a soma da tensão no capacitor, a soma das tensões no capacitor devido às contribuições isoladas das fontes é igual à tensão no capacitor no circuito original, onde ambas as fontes atuam. Por exemplo,
paramos com 9,002 segundos. Nesse período de tempo, a tensão no capacitor, devido apenas à contribuição da fonte de tensão, é 6,921 volts. Enquanto a tensão no capacitor, devido apenas à fonte de corrente, é de menos 123,904 milivolts. Ao se realizar a soma algébrica, nós obtemos exatamente o valor de 7,178 volts. Agora, para um instante diferente de 9,002 segundos, nós vamos ter o mesmo valor, a mesma relação. Agora, a tensão no capacitor, devido à atuação isolada da fonte de tensão, é dada por 5,799 volts, enquanto a tensão no capacitor, devido à atuação isolada da fonte de corrente, é dada por menos 1,479 volts, e ao se realizar essa soma algébrica, temos exatamente o valor de menos 8,066 volts, que é o valor encontrado para a tensão no capacitor em um circuito que atuam ambas as fontes. E assim nós encerramos o trabalho, a resolução do exercício 10.1.